Já deixei separado o material que a gente vai usar. Materiais simples que você encontra em qualquer lugar e você vai gastar bem pouco. O primeiro deles é o estilete. Eu uso da Mimo, mas tem outros estiletes que você encontra em papelarias, né? Só cuidado quando for comprar o estilete, não comprar um que a lâmina seja muito mole ou muito fino, tá? Você que não tem experiência pode, sem querer, né, acabar cortando os dedinhos por causa disso, tá bom? Mas qualquer estilete, tá? Só vigiar. A tesoura, pode ser qualquer tesoura de multiuso que você tiver. Caso precise cortar alguma coisa, né, você esteja insegura para usar o estilete, você pode usar a tesoura, tá? Essa aqui é a espátula de feltro e a espátula de tecido, tá? Todo o material eu vou deixar aqui na descrição, tá? De onde eu comprei. Eles são ótimos, qualquer um serve. Nath, eu não tenho espátula, o que eu faço? Você pode usar o próprio papelão, tá? Não tem problema. Com um pedaço considerável, você usa o próprio papelão para poder fazer a aderência, tá? Aqui tem a fita dupla face da Tesa, eu amo essa fita, ele é R$49,43, é uma das melhores, mas se você não tiver dinheiro para comprar essa, você pode comprar mais baratinha da Aldebras, não tem problema, tá? As duas servem pro que a gente vai fazer, tá bom? Cola de contato, eu gosto particularmente da cola de contato para poder colar a guarda, vocês vão ver na aula, porque ela não umedece o papel, ela seca rápido e ela é mais resistente, tá? E aqui é um pincelzinho velho, o meu que já tá duro, que eu uso ele somente para passar a cola de contato. Justamente porque com o tempo, ó, ele endurece o pincel, tá bom? Aqui nós temos uma régua. Pode usar qualquer régua que você tiver, mas cuidado se sua régua não tiver essa proteção aqui, ó. Pra quando você cortar, não machucar, tá? Se for uma régua escolar ou que você tiver na sua casa, ao cortar, cuidado, tá bom? Eu uso, né, essa cola branca PVA extra para poder colar as capas, tá bom? Mas não precisa comprar o do tubo grande, pode comprar o do tubo pequeno que vende, pequenininho, tem um tubo médio e tem esse grandão. Como eu trabalho com alta demanda, eu vou usar o tubo maior, tá bom? Temos aqui também, ó, o vinil, tá? Ele é em rolo, ele é vinil para você poder encapar aí a sua Bíblia se você não tiver laminadora, tá? Tem vinil em rolo, tem vinil tamanho A4, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui os fornecedores, tá bom? Tenho aqui um rolinho pra poder passar cola branca. Pode ser rolinho, qualquer tipo de rolinho. Ou se você não tiver o rolinho, pode ser também pincel. Não tem problema. Qualquer tipo de pincel você pode usar pra poder aplicar. O pincel só não pode ser muito fino, tá? Tem que ser um pincel aí médio, tá? Pra você estar usando. Eu tenho aqui um marcador e um esquadro. Isso aqui me ajuda a marcar o espaço entre a capa e a lombada e o esquadro, que são as bordas. Tem tanto de 2 como eu tenho de 1,5 também, tá? E qual é a diferença? Não tem muita diferença. Quando você vai fazer, né, as margens, igual a gente fez na aula, eu coloquei 2. Então, eu vou usar o esquadro de 2 para poder conseguir encaixar a capa corretamente. Vocês vão ver na aula, tá bom? Mas também vocês podem fazer de 1,5, não tem problema, tá bom? O que eu faço? Eu coloco a fita dupla face aqui, tá vendo? Esse aqui também tem. Eu só não tiro, tá, a película, eu deixo assim, porque aí não gruda no adesivo. Nath, eu não tenho isso. O que eu faço? Você pode fazer com o seu próprio papelão. Você pega a régua, você faz um esquadro com a régua e um lápis, e você corta e você pode fazer o seu esquadro de papelão também, se você não tiver. É muito baratinho isso aqui, um kit completo você paga em média de 15 a 20 reais no Mercado Livre, até mesmo na Shopee, tá bom? E por último, não menos importante, a nossa Bíblia. A gente vai usar essa Bíblia aqui, ela é Nova Almeida atualizada, da Sociedade Bíblica Brasileira. Eu paguei 12 reais nessa aqui, tá? Mas eu comprei em atacado. Tem ela na unidade, não é mais que 15 reais, tá? Você encontra ela até por 12 reais. Eu já fiz aqui uma adoração, porque ela já é antiga, então eu costumo deixar algumas Bíblias já com adoração. Aqui a gente tem um outro vídeo no YouTube de reformas de Bíblia, e lá eu passo, né, uma ideia de douração. É só assistir o outro vídeo, tá bom? Laminação. Aí, né, já tem a arte para vocês confeccionarem direitinho. Vocês vão imprimir. Não precisa cortar a parte de baixo. Eu acabei cortando, mas foi sem querer, tá? Mas não é obrigado a cortar a parte de baixo, tá? Corta somente as partes que a gente vai fazer a junção, tá
tá bom? E embaixo não precisa. Cortei, mas não era pra ter cortado. O que que eu fiz? Pra vocês entenderem. Aqui é 1 centímetro que tem de espaço e aqui é 1 centímetro de espaço. E no meio é a nossa lombada, não é isso? Ó, que é 2,3. Olha que interessante. Isso aqui, ó. Tá bom? Beleza? Lembra dessa marcação aqui, que é o espaço entre a capa e a lombada? É 1 centímetro, não é isso? É aqui, ó. Viu? E desse lado, 1 centímetro. Essa parte aqui que tá escrito 0,5 é onde você vai encaixar a arte. Encaixa aqui, não é isso? E encaixa aqui, tá? Ok? Na criação da arte, qual é o segredo? Nessa parte daqui, ó, deixa eu pegar a capa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de cima, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ó. Tá? Deixa eu botar aqui. Quando vocês criarem o molde no seu computador, no seu celular, vocês vão deixar essa margem aqui, né? Ou de 2 centímetros ou de 1,5. Lembra que eu mostrei pra vocês o esquadro? Você vai escolher. Eu gosto de trabalhar com 2 centímetros, mas tem gente que gosta de trabalhar com um padrão, que é 1,5. Fica à vontade, tá bom? Quando você fizer essa margem, tá? Você não precisa fazer a margem daqui e nem daqui. Por quê? Porque eu vou juntar. Tá vendo? Então, esse canto daqui, que é o canto da junção, ele não precisa ter margem. Tá vendo aqui, ó? Não precisa ter margem, tá? Pra vocês entenderem direitinho, ó. Eu preciso de margem aqui, preciso de margem aqui. Aqui eu não preciso, porque aqui é encaixe. Já aqui não. Aqui, quando eu botar a capa, vai dobrar pra dentro, tá bom? Vamos juntar pra laminar agora. Tirar toda a poeira que tiver, né? O que a gente vai fazer? Eu vou unificar aqui e essa aqui. E como é que eu faço? Eu tiro só um pedacinho. Ó. Não precisa ser muito grande. É só pra fazer a junção. Ó, tá vendo? Aqui. Um pedacinho. E vou juntar, tá bom? Se você tiver dificuldade, você pode pegar uma fita crepe, tá? Ou eu não indico vocês a pegarem uma fita durex, porque pode rasgar, tá? Aí o que você pode estar fazendo aí? Colocando um durex aqui. Isso não é bom cortar embaixo, tá vendo? Bota bem na pontinha assim, ó. Bem na pontinha, porque mesmo se rasgar não vai interferir, tá? Pra quê? Pra você poder colocar assim isso aqui andar e não atrapalhar a sua colagem. Então, você vai colocar aqui, ó, certinho. Primeiro começa de baixo, vai subindo, ó. Depois que você tiver certeza, aí sim, você faz a junção. Do outro lado é a mesma coisa, ó. Tira um pedaço. Vendo? E encaixa aqui. Você pode fazer isso aqui que eu fiz. Primeiro você coloca embaixo, ou pode começar por cima, quando encaixa, aí depois você vai descendo em cima, ó, aí vai alinhando. Ó. Ok? Tira nisso, ó. E agora a gente vai laminar. Você vira aqui, ó, fecha aqui de novo pra não grudar na base, tá vendo? Ok? E como a gente vai laminar agora? Vai ser assim, você vai medir o tamanho. Ó, tá vendo? Eu sempre deixo sobrando um pouquinho de cada lado, pra poder ajudar na aplicação. Ó. Se tiver enrolando muito, você enrola ao contrário.
Pra poder tirar um pouco dessa fixação de enrolamento, tá? Enrola ao contrário do vício, tá vendo? Pronto. O que você vai fazer? Você vai tirar um pedacinho da pontinha, ó. Tá? Opa. Ó. Tira um pedacinho, é isso? Deixa aqui. Você vai colar esse pedacinho na base, tá vendo? Um pouco na base e um pouco na folha, centralizando o vinil. Ó. Adere com a espátula ou com papelão. Por que disso? Né? Por que eu fiz dessa forma? Pra poder, quando eu começar a laminar, a folha não sambar, a folha não chacoalhar e sair da sua origem aqui de laminação. O que você vai fazer agora? Você vai levantar aqui embaixo. E conforme, ó, tu pega essa parte aqui que você já tinha destacado, conforme você vai puxando, ó, puxa um pouquinho e já vai aderindo, tá? Você pode aderir com essa parte da espátula se ela for macia ou com a parte do tecido, tá bom? Ó, puxei um pouquinho, puxa só um pouquinho e vai sempre empurrando, ó, pra dentro. Depois você faz uma boa aderência, ó. Puxa um pouquinho e vai aderindo. Não faça de uma vez para não causar bolhas, tá? E antes de puxar, certifique que tá bem aderido, tá? Você pode usar a espátula de feltro também, ó. Puxa um pouquinho, ó, vai criando aderência. Bota um pouco de força aí para poder colar bem a laminação. Ou você pode usar um papelão também. Pega aí o melhor pedaço de papelão que você tiver, que você, o tamanho, né, que você possa se adaptar, ó. Vou botar pra cá, você vai puxar um pouco, né, isso, e vai, ó. Tá vendo? Puxa um pouco. Vai puxando. Ó, puxou. Nessa parte aqui, você toma bastante cuidado, tá? Porque essa parte aqui, ó, é a parte que é a divisão. E tem que estar bem aderida, tá? Tá vendo? Você pode fazer com papelão, tá? Ó, puxa e vai aderindo. Certifique que aqui tá bem, ó, tá vendo? Tá bem fixo, onde tem essa diferença, ó. E agora finaliza passando a espátula em geral, tá? Eu indico vocês a trabalharem com a espátula, que com o papelão ele amassa um pouco, e você pode acabar botando muita força e perder o equilíbrio, tá? Agora a gente vai cortar essas bordas, tá bom? Ó, de bordas brancas. Corta do seu jeitinho aí. Cuidado, porque esse adesivo ele escorrega. Ele já está laminado, tá? Vou tirar essas partes que eu já cortei. Cola bem. Ô, glória. E em cima. Você pode também tirar, se você quiser, ó. Pode tirar. Pra poder você conseguir mover a folha, tá? Também fica a seu critério aí. Aqui é o seguinte, como a folha é grande, você vai cortar até aqui, para, e continue de onde você estava cortando, tá? Então, peraí. Pronto. Pronto, já temos uma laminação. Vai ficar assim. Ok? Ficar muito bonito. Então, vamos lá. Ah, tem aqui embaixo também. Você pode deixar essa parte aqui, não tem problema, que ela vai dobrar pra dentro mesmo, tá? Fica a seu critério. Mas se quiser tirar esse adesivo aqui que sobra, é porque também, como eu falei, né, eu acabei cortando a parte de baixo que não era pra cortar. Mas eu vou tirar porque isso me incomoda um pouco. Um toque.
resolvido o meu problema. Agora a gente vai montar. E como é que a gente faz? Você tira a primeira parte, não tira tudo, tá? Ó, você pode apoiar a mão aqui, se precisar. Vai pegar o esquadro da medida que você fez a margem. O meu foi 2 centímetros, tá? Vou colocar o papelão que eu cortei. Ó. Coloquei. Puxei, tá? E agora eu vou tirar o papelão da guarda. Vou pegar o espaçador. Cadê o espaçador? De 1 centímetro, que foi a largura que eu coloquei entre a capa e a lombada. Você pode fazer isso aqui também, ó. Pra você não se perder, tá? Você pode colocar aqui em cima. Pra você continuar seguindo a linha de raciocínio aqui, tá? Você vai pegar agora a lombada, ó. Aqui. E aqui. Pronto. Ok? Antes de aderir, você confere se tá certinho, ó. Tá bonito, não é isso? Vou te mostrar uma ferramenta legal, que é o fio de cabelo. Que é essa ferramenta aqui, ó. Também eu coloco durex, desculpa, eu coloco fita dupla face pra poder facilitar e não, ó, não grudar. Tem um fio de cabelo que você pode colocar aqui, né? E, ó, peraí, cortar, tá vendo? Nath, eu não tenho fio de cabelo, como é que eu faço? Vamos lá. A distância, geralmente, olha, ela é de 5 milímetros, tá? Então, você pode pegar a sua régua, colocar aqui, marcar, ó, a distância de 5 milímetros, tá? Pegar a régua, ó, na direção do bico, tá? Aqui, então, você vai cortar, ó, aqui, tá vendo? É só marcar, ó, se você não tiver. Ou você pode pegar a tesoura e no olhômetro, imaginar e 0,5, ó, cortar na sorte. Ou marcar e cortar na direção, tá? Não aconselho você a marcar com caneta e usar estilete, que você pode acabar errando o corte. Então, você corta, ó, na diagonal, na direção. Ok? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou virar e vou aderir. Aderir só no meio, por enquanto. Tá? Ajeita aqui. Essa parte do vinil que sobrou, lembra? De proteção. Você coloca aqui com essa parte lisa para cima, que é onde o adesivo estava colado, tá? Porque aqui atrás é papel e pode grudar. Essa parte que é lisa do adesivo. E você vai, ó, fazer um vinco nas laterais. Tá? Só para marcar melhor. O que você vai fazer? Você vai adentrar somente as laterais, ó. Você vai passar aqui na lateral do papelão e vai jogar pra dentro. Quando você fizer isso, aqui, ó, você aperta e joga pra cá, ó. Aperta e joga. E amassa. Pra poder ele ficar assim. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Passa na lateral. Tudo, ó, grudou. Joga pra dentro. Ok? E agora, ó, apertar. Tá vendo? Pronto. Aqui ainda não, tá? Por quê? Você vai botar 2 adesivos aqui pra poder proteger o vinco, tá bom? Você pode reaproveitar aqueles pedaços que sobra do corte pra poder fazer isso. Como é que eu faço? Eu vou tirar aqui. Tirei o adesivo e boto aqui. Não vou aderir ainda. Só coloco. O que que eu vou fazer? Eu vou começar aderindo no meio. Tá vendo aqui, ó? O final da capa é aqui, não é isso, ó? Você vai passar aqui pra poder aderir a lateral aqui da capa. Joga pra cá. Ok?
Depois você vai aderir aqui nesse cantinho do papelão aqui, ó. Tá vendo? E joga pra cá. Tá vendo? Que aí não rasga aqui no meio. E gruda e protege mais ainda. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai aplicar sem fazer aderência. Bem no meio, tá vendo? Você vai, ó, aderir na lateral do papelão aqui. Joga pra dentro aqui, ó. No caso pra fora, né? Vai aderir nesse cantinho aqui. E vai jogar pra cá, ó. Aí sim você vai fazer o fechamento aqui em cima, tá? Ó. Dá uma apertadinha aqui no vinco, nessa lateralzinha aqui, não com muita força para não rasgar, ó, mas vai poder aderir. Pronto, nossa capa está pronta. Quando ela finalizar, tu passa aqui, ó, a espátula naquele vinco, né? Que a gente tem um vinco aqui. Quando você fizer isso, tá vendo? Você vai fazer isso aqui. Você vai apertar assim, ó, devagar, ó. Vai fazer uma colagem perfeita aqui na lateral do vinco. E vem aqui pra cima, ó, aperta. E agora no meio. Só sugiro você fazer dessa forma, depois que você tiver a certeza que tá tudo bem aderido. Aqui, 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 tá? Aqui. Tem que estar com uma ótima aderência para você fazer isso. Senão a capa vai sambar. E aqui a gente finalizou a nossa capa. E agora a gente vai fazer a colagem. Olha que lindo. Ó. Guarda. Qual é o segredo da guarda perfeita? Nesse caso aqui, né? A altura da guarda, ela precisa ser a altura da própria Bíblia, tá? No caso, essa daqui é 19,2, tá vendo? A largura, se você tiver com medo, né? Que geralmente eu faço, né? Se a largura, né, da Bíblia, ela é 13,5, né? Vai ser 13,5 vezes 2, não é isso? Aí vai dar 27, correto? 27 centímetros. Eu acrescento só mais 1 centímetro. Aí vai ser 28, tá? Mas se você tiver com medo, se preocupe somente com a altura, tá? E bota a largura do tamanho A4 mesmo, que é uma folha deitada, tá? Se você estiver preocupada. E você faz o corte na hora, como eu vou fazer aqui agora pra você ver, tá? Mas antes vamos tirar a capa. Como é que eu faço? Eu coloco a mão aqui pra proteger, pra que não haja, né, ruptura das páginas. Acontece de ter ruptura quando a cola, ela é muito ruim, né? Então o que você vai fazer? Você vai botar a mão aqui pra apertar pra baixo. E quando você tirar, você vai pressionar com o dedão pra baixo também, ó. Tá vendo? Pra baixo, ó. Tá vendo? Ó. E vai puxando até a capa sair. Isso. A primeira página eu sempre tiro, tá? Eu não deixo. É normal. Só quando tem escrito Bíblia Sagrada, que às vezes eu deixo, tá? Mas essa daqui eu tiro. E aqui é a mesma coisa. Cuidado, por quê? Essa daqui, ó, a última folha já é o versículo. Pode acontecer de rasgar, se a cola for muito ruim. Então, você vai fazer com muita calma. Ó, já rasgou. Ó, mas não tem problema. A gente vai fazer a reconstrução, tá? É rapidinho. Por mais que você tente salvar, é muito difícil. Por quê? Porque essa cola, ela está na própria folha, ó. Às vezes ela fica e às vezes ela sai. E como é que eu faço? Eu pego uma folha, papel ofício e colo ela do tamanho da folha da Bíblia. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou pegar a cola de contato, que eu falei que é uma cola ótima, porque ela não me desce o papel. Principalmente pra esse tipo de trabalho aqui, ela é ótima. Ó. Você vai passar aqui. Não pode encharcar muito, tá? E cuidado para não encostar no texto. A cola de contato, você não pode demorar muito. Você vai passar e você vai fazer com que a folha também encoste um pouquinho nessa de cima aqui, bem na pontinha, ó. Ó.
reconstrução. Aí o que você vai fazer agora? Você vai colocar a folha, ó, rente. Quando você fizer aderência, é sempre pra fora, assim, ó. Pra não correr o risco da cola escorrer pra dentro, tá? Ó. Sempre pra fora. Aqui, o que você vai fazer? Com a tesoura, você vai cortar assim, ó, a pontinha na diagonal, ó. Ok? Vai passar cola aqui pra poder colar na lombada. Assim, ó. Não precisa encharcar de cola, tá? Tem que ser econômica, porque essa cola não precisa que encharque demais, porque ela já é boa por si só. Ó. Tá bom? E ó. Se tiver um pano, que aí você não suja a sua mão se escorrer. Tá vendo? Vou só cortar aqui que sobrou. Aqui. Entendeu? Não vou mexer agora, porque tá colando. Espera secar bem. Ó. Tá vendo? Olha que perfeição. Nem parece que teve ruptura, ó. Viu? Nem parece que teve ruptura. Tá bom? Quando secar, você faz o vinco, né? Pra também o cliente não se assustar, ó. Esse aqui, ó. Faz o vinco aqui, tá vendo? Ó. E faz o vinco na segunda também. Pra quando ele for ler, não se assustar. Meu Deus, tá grudando. Aí aqui na última, ó, você já bota uma pressãozinha pra poder, ó, abrir normal, tá bom? É basicamente isso aqui. E como é que a gente faz? Eu não vou botar folha de rosto nessa, porque não precisa, tá vendo? Que aqui já entra com uma apresentação. Mas você pode também fazer a sua folha de rosto aí. É o mesmo esquema folha de rosto, largura da Bíblia, tá? E faz sempre 1 centímetro a mais pra cá, pra poder você colar na lateral. A altura da Bíblia, a largura da Bíblia, mais 1 centímetro aqui na lateral, pra poder fazer essa colagem, tá bom? E como é que eu faço? Primeiro eu pego, né, a folha de rosto aqui, ó. Eu vou medir aqui e aqui, tá vendo? Depois que eu medir, eu dou um apertozinho pra poder, tipo, fazer um vinco. Ou você pode vir com a espátula, com cuidado. Muitas pessoas me perguntam se lamina a guarda. Bom, é indicado laminar a guarda, tá? Ó, fiz o vinco, tá vendo? Tudo junto. Vou testar aqui de novo. Eu faço o vinco pra dentro, quer dizer, pra fora, depois eu faço ele pra dentro. Opa, peraí, fugiu. Entendeu? Aí o que que eu faço? Eu vou passar cola aqui, tá? A largura, geralmente no máximo ali, né, uns 7 milímetros. Se der pra botar 1 centímetro de cola, ó, esse aqui dá. Tem umas que não dá pra botar 1 centímetro de cola, não. O que que você faz? Você pega, né, aquele marcador de 1 centímetro e passa assim, ó, um lápis bem fraquinho. Pra você demarcar onde você vai passar, né, a sua cola. E não precisa encharcar, tá? Pega o pincelzinho, ó. Sempre jogando pra fora, pra não entrar muita cola, ó. Virei o pincel porque já tá cheio, ó, a marcação da linha direitinho. Pronto. E agora eu vou colocar a guarda, ponta com ponta. Cuidado que a cola seca muito rápido. E vou alinhar aqui em cima também, ó. Alinhei aqui e aqui, eu já venho fazendo aderência. Eu vou usar um pano que fica melhor. Tá aí sempre de dentro pra fora. Tá? Depois eu faço fechamento aqui, ó. Lembra? Por isso que é bom fazer já o vinho, que já adianta o fechamento, ó. E aderir bem. Ficou muito grande aqui, mas a gente vai cortar e eu vou ensinar vocês, tá?
Ó, agora vai pro outro lado. É o mesmo esquema. Aqui já tem a marcação, né? Porque a gente fez, né? Já um vínculo de cola. Então, aqui 1 centímetro. Ou naquela marcação que a gente fez. Ó. Sempre pra fora. Isso. Aguarda. Parece que tá um pouco maior aqui, né? Mas é a folha que eu tinha colado. Depois eu vou ajustar. De dentro pra fora. Essa daqui, eu não fiz o vinco, tá? Vou mostrar pra vocês. Esqueci de falar. Essa aqui eu não vim fazer, por quê? Eu, muitas das vezes, faço direto, tá? Ó, deixo secar bem. Quando secou bem a cola aqui, eu já faço o vinco aqui, ó. Primeiro eu vou alinhar nessa parte de baixo. Seguro aqui. Seguro pra não andar a folha. E, ó, passa a espátula. Também pode fazer vinco desse jeito, tá? E se sobrar, ó, folha na parte de baixo, é só cortar. E na parte de cima, não, tá tudo ok. Tá? Aí essa parte aqui vai ficar exposta. Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer... Vai pegar um papel daquele, lembra? Que sobra. Você vai cortar um pouco menor que o tamanho da Bíblia, ó. Tá vendo? Vou botar pra vocês verem no pé, ó. Não precisa ser muito grande, não. Esse aqui também tá muito pequeno, né? Mas serve. Tá vendo? E você vai colar. Tá muito pequeno, mas eu vou usar assim mesmo. Mas tem que ser só um pouquinho mais largo, tá? Pra não correr o risco de soltar. Ó, faz a aderência aqui. O que que acontece? Eu não confio no adesivo do papel pra segurar a lombada aqui, pra proteger. Então eu boto um pouquinho de cola. Por precaução, aqui eu passo um pouquinho de cola. Só um pouquinho mesmo, gente. Não precisa encharcar de cola na lombada, não. Vamos ver aqui, ó. Espalho, só onde é o tamanho do papel. Tá vendo? Ela seca rápido, não vai nem vazar nem nada, ó. E o que que eu faço? Vem com a espátula ou com pano, eu vou descendo. Ó, viro. Ó, eu tô aderindo, tá, gente? Ó, o adesivo. E depois eu venho com a espátula. Ou você pode fazer também direto com a espátula. Não tem problema, tá? Ó. Tá? Aqui eu vou cortar direto, mas eu já tinha ensinado a vocês que qualquer coisa você bota a largura da capa. Daqui da Bíblia, capa não, desculpa. Você bota a largura da Bíblia, mais uma largura da Bíblia e mais 1 centímetro, assim. Entendeu? Aí você corta. Ou você pode medir. Eu tô ensinando de várias formas, tá, gente? Cada um tem seu jeito de fazer, não é isso? Ou, ó, mede aqui. Marca aqui, ó, onde você vai cortar. Também pode, ó, vou cortar aqui. E do outro lado, né, vou cortar aqui. Aqui deu menos de 1 centímetro, inclusive. Tá? Mas não tem problema. Essas coisas você sempre acerta. Aí eu vou usar aqui, né, o meu olhômetro. Brincadeira. Ó, coloquei alinhado com a linha da base. Tá vendo? Que a marcação é essa daqui. Aí eu vou pegar a régua. Ó. E vou cortar. E assim eu vou fazer do outro lado, tá? Você pode aí também, em vez de acrescentar, né, 13,5, que é o tamanho da minha Bíblia, mais 3,5. Em vez de botar 1 centímetro, você pode botar meio centímetro também, tá? Deixa eu botar aqui. Gente, eu sou assim, às vezes eu vou no olhômetro, porque eu já tenho experiência, mas você sempre faz a medida na régua, tá? Ó, pronto. Ok? Você também tem a opção de botar cabeceado, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, mas não é obrigatório, se você não tiver condições financeiras de comprar, tá?
Esse aqui é o cabeceado. Eu vou deixar o link pra vocês. Tem vários tamanhos, vários tipos. Eu gosto de colar ele com cola de silicone frio, que é essa daqui, ó, da Tec Bond. Tem outras marcas também, tá? Não precisa se prender a Tec Bond. Você pode botar fitilho também, tá? Tá vendo? Esse fitilho aqui, vou botar, deixa eu ver, um rosa, né? Vou colocar esse aqui. Como é que eu faço com fitilho aqui? Nesse caso aqui... Gente, me embolei aqui, agora já era. Ah, não acredito. Vamos lá. Eu coloco 3 dedos pra baixo. Tá? 3 dedos pra baixo. Ó, 4 dedos pra baixo. E 3 pra cima. 1, 2, 3. Corta aqui. Tá? Eu faço assim. Passa um pouquinho de cola aqui. Verifica, gente, a direção da Bíblia, tá? Não fazer besteira. Ó, passa um pouquinho. Vê o lado da fita. O brilhoso é pra cima, tá, gente? Ó. Deixa eu já botar pra cá. Já certinho, ó. Pronto. Pega a espátula, que você tiver aí pra aderir bem, ó. Tá? E o cabeceado. Você vai passar um pouquinho de cola. Não passar muito pra não derramar pra dentro da Bíblia, tá? Não causa nenhuma infiltração. Você vai colocar essa parte que tem aqui, né, da renda do cabeceado, ó. Você tem que deixar ele pra fora, assim. Deixa eu mostrar pra você. Ó. Pera aí, soltou aqui. Tá vendo? Essa parte dele aqui, ó, fica pra fora, tá? Tem diversas cores, tem diversos tamanhos também. Eu compro cores mais neutras, né? Pra não precisar gastar dinheiro com variedade. Tá vendo? E aqui também. Não aconselho colar com cola branca, tá, gente? Porque cola de silicone é muito bom pra tecido. Isso aqui é um algodão cru, né? Então é ótimo pra cabeceado, ó. Se você tiver inseguro, espera secar pra depois cortar. Eu corto direto porque já tenho habilidades, né? Pra cortar. Pronto. Nath, por que você não coloca antes de fazer o fechamento aqui da lombada? Porque isso aqui é um acabamento. Esse acabamento é pra mim no final, tá? E outra coisa, colocar esse papel aqui por cima pode soltar com o tempo, tá? Porque a cola não vai grudar tanto. Pronto. E agora a gente vai fazer a preparação da Bíblia para depois fazer a finalização. Acabamento é fita dupla face. Pode ser essa ou pode ser essa. Eu uso essa, que essa aqui é a melhor, porém é a mais cara. Se você não tiver dinheiro, você pode usar essa da Aldebras, fita dupla face. O que você vai fazer? Tu abre aqui. Você vai passar fita nos 4 cantos. Aqui na ponta. Ó, bem rente. E eu vou explicar o porquê, tá? Isso aqui não é pra fazer você gastar dinheiro, não. Isso aqui é pra você dar proteção pra Bíblia do seu cliente. Eita, cortei sem querer um pedacinho. Aqui. Isso aqui também tem que pôr orçamento, hein? Eita. Pronto, viu como é que é rápido? Faz aderência, adere bem. E coloca um pedaço aqui. Não precisa ser muito grande, não. Se você não quiser economizar, mas um pedaço aqui, ó. Com um espaçamento aí de 5 milímetros, tá? Não precisa ser rente, não, pra não colar. Tem que ser esse espaço aqui, que é o espaço da abertura. Por que que eu coloco? Vamos lá. Essa parte aqui da Bíblia, onde a gente laminou, ela não tem absorção aqui. Ou seja, se você botar cola aqui, ela até cola por um tempo, mas ela vai craquelar e ela vai soltar. Por quê? Porque a cola, para colar, ela precisa de ser absorvida. E como aqui já está laminado, ele está impermeável. Então, como é uma Bíblia que vai durar anos e anos e anos, não é aconselhável colar direto, tá? Sem botar fita dupla face, ok? Porque se você colocar a cola vai soltar com o tempo. Diferente de caderno brochura, diferente de agenda brochura, né? Isso aqui é um livro da vida, isso aqui é eterno, que vai durar anos e anos e anos. Então tem que ser algo muito duradouro, tá?
Você vai fazer tanto na frente como no verso. Eu já tenho prática, já coloco direto, tá? Mas você pode botar aí do seu jeito. O importante é aplicar a fita. Não tem mistério, nem segredo pra aplicar a fita dupla face. Você pode também, ó, medir, cortar um pedaço e, ó, e colocar. Também pode. Faça do seu jeitinho. Tá vendo? E eu já vou direto, também é mais fácil. Quando eu faço autoprodução, gente, eu deixo as bíblias todas preparadas. Elas ficam todas assim. Só é tirar do armário e botar na capa. Eu faço um trabalho totalmente aí adiantado. Ó. Ok? Aderir bem, tá, gente? Não esqueça. O segredo tá na aderência. Ó. Pronto. Essa aqui é um método de bíblia simples, tá, gente? Não tem nenhum adereço, não tem nada. É uma bíblia totalmente simples, tá? Ó. Você vai botar certinho. O que você vai fazer? Certinho. Você vai abrir a bíblia. Pera aí. Tá, abriu. Você vai tirar... Aqui, ó. O adesivo. Pode pegar até o próprio estilete. Cuidado pra não se cortar. Uma coisa pontuda, tá? Quando você faz uma ótima aderência, a dupla face ela sai com mais facilidade, né? Pra pegar aí um potinho pra você botar cola. Se o seu frasco for pequeno, não precisa, mas no meu caso aqui, ela é grande, entendeu? Ó. Eu vou aplicar, gente, somente dentro, onde não tem a fita dupla face, tá? Eu vou usar o rolinho, você pode usar o pincel. Lembrando, não é pra encharcar, senão vai causar umidade e vai enrugar, tá bom? É pra você passar uma quantidade considerável. E somente onde não tem fita dupla face, ó. Começando do meio, vendo do meio. E por último, vai para as pontas ali, né? No caso, pra cima, que na ponta tem dupla face, né? Isso, ó. Não encharca, tá? Ó. Passa só onde não tem dupla face. Espalha bem, não pode demorar muito pra não causar umidade e enrugar. Verifica em cima se tá certinho. Se na mesma distância aqui embaixo. Você segura aqui, ó, pra a bíblia não andar pra cá. Bota a mão aqui. E vai descendo, ó, ó. Vai descendo. Mosquinha chata. Comecei daqui e fui descendo pra cá, ó. Certinho. Que depois que colou não tem volta, por causa da fita dupla face. Você vai aderir, tá? Aqui principalmente, onde tem a fita dupla face. Ó. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Vamos fechada. Talvez você precise de mais cola, vamos ver. Não é pra fazer miserinha de cola não, tá, gente? Eu falei pouco, mas não precisa ser coisa rasinha, não. É só pra não encharcar demais mesmo, tá? Adere bem, tá, gente? Pronto. Aí, o que você vai fazer? É opcional isso, tá? Mas eu gosto de fazer. Você pode pegar a espátula de feltro, fazer um apertozinho aqui de leve, ou levantar, jogar a capa pra dentro, ó. Mas não bota muita força, pelo amor de Deus, pra não rasgar. É só pra criar um vinco melhor aí, ó. E pronto, criamos a nossa bíblia. Ó. Baratinho. Tá vendo? Arte da Shalom. Ó.
Tem gente que coloca na prensa pra poder ficar bem, ó, fixo. Gente, pra mim não precisa, tá? De verdade, não precisa. Tá bom? Aqui já é suficiente. Se quiser botar um tassel, você pode botar o tassel aqui furando, ou botar um tassel na frente aqui. Você pode botar um elástico, tá? Você pode fazer aí do jeito que você quiser, tá bom? O seu acabamento aí. Mas por enquanto é só. Eu também já tive medo de danificar ainda mais a Bíblia do cliente. Medo de evitar lateral e grudar tudo. Também já tive medo da capa soltar com o tempo. Medo simplesmente da Bíblia não durar. Mas você não está sozinha nessa. Mas deixa eu te dizer uma verdade. O problema não é você, é a falta da técnica correta. Quando você aprende a técnica certa, os materiais e o processo certo, você trabalha com mais confiança e sem medo. E também entrega um lindo trabalho durável e muito profissional. Por isso, eu vou abrir uma nova turma do meu curso de Bíblias Personalizadas e Reforma. Um curso para quem quer aprender do zero, com técnicas corretas, gastando bem pouco para alcançar um trabalho bem feito, reconhecido e com excelência. Se você sente que esse chamado é para você, digite aqui embaixo nos comentários "eu quero" ou clique em algum lugar aqui desta tela que eu vou te enviar o link do nosso grupo VIP, que vai ter uma promoção exclusiva por tempo limitado.